Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. O texto diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Eu quero dar ênfase ao verso 9. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Essa escolha envolve dar o melhor a Jesus. O que essa mulher fez, gente, foi surpreendente. Vamos tentar pensar com a mentalidade da época. No verso 4, as pessoas criticaram ela. O texto diz que ficaram indignados, gente. Não é só assim: ah, não aprovei. Aquilo gerou indignação. Por quê? Classificaram o que essa mulher fez como um prejuízo, um desperdício. A pergunta é: para que esse desperdício de perfume? Por que chamaram de desperdício? Aí entra a preocupação daqueles que pensam em termos de gestão. Alguém olha e diz: dava para vender esse perfume, segunda mão, usado, para recuperar uma grana rápida em cima, por mais de 300 denários. Eles não dizem quanto mais. Então nós não sabemos se é 310, 330. Se fosse mais do que 350, eu acho que já diziam quase 400. Mas jogando esse saldo do mais, vamos fazer a conta só em cima de 300 denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. O judeu trabalhava 6 dias por semana, descansava o 7º. Qual era o salário semanal? 6 denários. Todos os 12 meses do ano deles tinham 30 dias. Se você deduzir os 4 sábados, dependendo do mês 5, para arredondar, vão botar um feriado e deixar 25 dias úteis de trabalho. São 25 denários por mês. 300 denários era o equivalente ao salário integral de um ano. Então tenta imaginar o custo do perfume dessa mulher com você pegando o seu salário do ano todo. A turma olha e diz: se isso fosse vendido e o dinheiro entrasse, bancava projeto. Porque eles estavam focados em projetos. Essa mulher, como eu vou te mostrar, ela estava focada em Jesus. E nós precisamos entender essa diferença. Mas o que ela fez, a disposição dela de entregar, era algo de um valor altíssimo. Mas sabe o que ela está dizendo? Meu Senhor vale mais. Eu vou dizer uma coisa: para mim tem uma diferença entre homem da perfume e mulher. Para a mulher o perfume vale mais. E quando ela se dispõe a abrir mão disso, ela está dizendo: Jesus merece nada mais, nada menos do que o melhor do melhor que a gente possa oferecer. E quando falamos da perspectiva dos que temem a Deus, não há uma escolha mais sensata, mais razoável a ser feita do que decidir dar o nosso melhor ao Senhor. Não apenas o melhor numa oferta material e financeira. Ao longo dos anos, eu tenho procurado dar o melhor de mim e da minha casa a Deus nessa área. Mas, obviamente, dar o melhor a Jesus não se limita somente à questão desse tipo de oferta. Por exemplo, cada um de nós tem que escolher consagrar-se a Deus. Dar o melhor de si envolve a escolha de viver separado, dedicado para o Senhor. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim, eu vou ler o 8 e o 9. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui nós temos a decisão do homem. Verso 9, a reação divina. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si a Deus vai experimentar o favor de Deus.
Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si vai provocar resultados, mas a escolha é nossa. Podemos ir abrindo o leque e tratando de outros desdobramentos, mas algo que me chama a atenção e me orienta desde a minha adolescência é um texto em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Eu tenho visto muita gente dizendo, vou cuidar da minha vida. Lá na frente, eu dou para Deus a sobra. Eu tive o privilégio de escolher cedo e dizer, vou dar para Deus a minha vida inteira e vou começar dos melhores anos do vigor, dos melhores anos da disposição, dos melhores anos da minha força e eu vou orientar toda a minha vida vivendo para agradá-lo. Não há nada mais importante para a minha vida ou que me oriente do que a expectativa de um dia depois de cruzar aquela linha de chegada e entrar na glória celestial, ver o sorriso de meu Senhor Jesus dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ser recebido com um sorriso de satisfação do Senhor vai fazer valer tudo, toda a entrega, toda a rendição. Nós precisamos escolher. Agora, isso não fará de mim e de você necessariamente gente que vai ser aplaudida pelos outros. Gente que vai ser compreendida pelos outros. Ao longo de uma vida eu tenho sido chamado de fanático. Gente que não entende um estilo de vida de oração e de jejum. Gente que não entende um estilo de vida de generosidade. Gente que não entende a intensidade e a paixão pelo reino ou pelo exercício do ministério. Eu tenho sido criticado por colegas de ministério, de quem muitas vezes eu ficava dizendo, de você, do sindicato, eu tinha que ter compreensão. E não necessariamente oposição. Mas eu e você não precisamos do aplauso de ninguém. O que importa, no final das contas, é o sorriso no rosto de Nosso Senhor. Durante muitas vezes, em situações que temos que enfrentar como liderança, minha conversa com o presbitério tem sido, o que nós precisamos é que o Senhor Jesus olhe para nós com um sorriso de satisfação. O único like que importa é o joinha dele para nós. É ele dizendo, eu me agrado das escolhas que vocês estão fazendo. Mas sabe, muitas vezes decisões de honrar o Senhor não vão ser compreendidas. Meus 2 filhos, graças a Deus, escolheram dar o primeiro beijo no altar. Nunca exigi isso deles. E graças a Deus, Deus deu a eles, pessoas que fizeram a mesma escolha. Aliás, tem uma criatura ali sentada que eu preciso falar bem dele. Você é a resposta às minhas orações, cara. Os 2 vão casar em dezembro, gente. Pensa no pai de uma filha feliz e sem ciúmes. Aproveita o momento, que de vez em quando eu vou zoar de volta. Quando meus filhos tomaram essa decisão, eu não imaginei que seria alvo de tanta crítica. De gente dizendo por quê? Eu digo, porque sim, porque é a escolha deles, não é uma exigência nossa. Nós nunca os obrigamos a isso. Eles decidiram se guardar puros. Eles decidiram permanecer num lugar que honre a Deus. Mas de repente, aqueles que poderiam dizer que bênção, talvez por se sentirem ofendidos não ter feito a mesma escolha, ou por acharem que a escolha de uns limita de outros, muitas vezes começam a atacar. Decisões simples que nós tomamos para honrar a Deus vão ser alvo de contradição. Eu tenho visto gente dizer que a decisão de pagar imposto sobre todo e qualquer tipo de renda que eu tenho é tolice. Eles dizem, dá para dar um jeitinho, dá para ser esperto. Eu digo, não para quem escolheu agradar o Senhor em todas as áreas. Isso é uma decisão. Agora, quer você seja compreendido, quer não, você tem que sustentar a sua decisão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Isso não significa que você tem que ser desagradável. A Bíblia nos mostra que até onde possível agradar a Deus e as pessoas a gente mantém junto. Se tivesse que fazer uma escolha, deixa os outros de lado, porque agradar a Deus vem em primeiro lugar. Quem está entendendo isso? Agora, para isso, eu e você precisamos de uma escolha, e a escolha tem que ser norteada por um entendimento. Essa mulher quebrou o vaso. O vaso de alabastro já tinha um certo valor, mas ela decidiu inutilizar o vaso.
Porque quando eu e você decidimos dar para Deus, o que conta é a essência, não é a embalagem. O que conta é o que está do lado de dentro, não do lado de fora. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um paralelo nessa figura. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, a Bíblia diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O que conta é o que está do lado de dentro. E se eu e você queremos dar o melhor para Deus, vai ter que ter quebrantamento. O vaso precisa ser quebrado. Um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida que se adjetiva ou se qualifica como um viver memorável, necessariamente vai exigir de mim e de você quebrantamento. Mas isso vai nos favorecer para entregar o melhor a Deus. Ou seja, para dar o melhor a Deus, você precisa se sacrificar. Você precisa morrer para si mesmo. Terceiro e último lugar, ver o que outros não estão vendo. Qual era o convencional numa contribuição? Tirando o sistema de sacrifício de animais, ao longo do tempo a oferta foi se traduzindo não apenas na entrega de bens materiais, mas também na entrega de dinheiro, de recurso financeiro. No templo existia um gasofilácio onde as pessoas contribuíam entregando moedas. Muitas vezes as pessoas usavam os recursos também para, por exemplo, ajudar os pobres. A gente percebe que a discussão é que o perfume caro que a mulher desperdiçou poderia ter ajudado os pobres. Ou seja, a mulher não se moveu dentro do convencional. Mas o que eu e você precisamos ter entendido, precisamos compreender, é que Jesus defendeu essa mulher. E o próprio Jesus alegou que ela viu algo que o resto das pessoas não viu. Enquanto todo mundo estava pensando na oferta apenas em termos de uma maneira de financiar projetos, essa mulher, ela viu o Senhor Jesus. E ela viu algo singular, que ninguém lhe havia explicado. O que me faz deduzir que isso foi fruto de percepção espiritual, de discernimento, de orientação do Espírito Santo. Olha o que Jesus explica. Ele diz de uma maneira muito clara e taxativa no verso 8. No 6 ele pede para deixar a mulher em paz e diz que ela praticou uma boa ação para com ele. Ele classifica isso de boa ação. Ele diz, não só não foi errado, como foi bom. No 7 ele defende, os pobres estão sempre com vocês e vocês podem fazer-lhes o bem quando quiserem. Ou seja, servir os pobres, importante, necessário, essa oportunidade está aí, mas vai continuar aí. Jesus está dizendo, essa mulher viu uma janela de oportunidade que tinha um timing. Essa não podia ser desperdiçada. Qual era? O verso 8. Ele diz, ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. O que significa antecipadamente? Aí você vai precisar de uma lente cultural. Os hebreus carregavam um costume que provavelmente absorveram durante os séculos em que passaram no Egito. Os mortos normalmente não eram enterrados sem passar por um processo de serem embalsamados. O que acontece? No domingo da ressurreição, com as mulheres que descobriram o túmulo vazio, elas não foram lá para checar se Jesus tinha ressuscitado. Elas foram lá para terminar o processo de embalsamar o corpo de Jesus, que precisou ser interrompido por causa do sábado, que era o dia de descanso. Qual a diferença entre essas outras mulheres e Maria de Betânia? É que ela ungiu um vivo que estava morto em sua entrega, enquanto as outras foram tentar ungir o morto que já estava vivo pela ressurreição. Ela se antecipou. Ela disse, isso não é algo que se faça depois, é algo que faça antes. Porque depois ele vai ressuscitar, ele não precisa. E por que precisava antes? O Salmo 16 carrega uma profecia messiânica que é citada várias vezes no Novo Testamento. Não deixará a sua alma na morte, e nem o seu corpo verá corrupção. Isso é aplicado nas pregações dos apóstolos no livro de Atos como uma referência a Jesus. Ou seja, não deixará sua alma na morte. O homem interior que deixou o corpo não vai ficar lá, vai voltar. Mas o corpo não verá corrupção. Diferente de Lázaro, que com 4 dias cheirava mal, o corpo de Jesus, nos 3 dias entre sua morte e ressurreição, não se decompôs. Foi preservado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Então o que essa mulher fez foi um ato profético.
Quando ela unge o corpo de Jesus, ela está declarando, esse é o óleo natural, que apenas tipifica a unção sobrenatural, que irá envolvê-lo, que guardará o seu corpo para que ele não se corrompa. Quem explicou isso para essa mulher? As pessoas mal entendiam a morte. O que dizer a ressurreição de Jesus? Você percebe a reação dos próprios discípulos depois, decepcionados, com medo dos judeus, tendo dificuldade de acreditar na ressurreição. Quem explicou isso para essa mulher? Discernimento, percepção espiritual. Se eu e você queremos um viver memorável, que envolve agradar a Deus e depois inspirar pessoas, o que é que nós precisamos? Discernir o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós não é necessariamente o que Ele tem para todo mundo. A gente não tem que seguir na mesma toada e na mesma onda que todo mundo. A questão é o que Deus espera de mim. No início do meu ministério, eu percebi, discerni algo que Deus queria de mim. Ele me orientou a nunca ter um ganho pessoal com a venda dos meus livros. Na época eu não sabia que hoje estaríamos chegando na marca de 2 milhões de exemplares distribuídos. Mas eu sabia que era o que Ele queria. E independente dos desdobramentos, das consequências e para onde isso vá no futuro, eu tenho sustentado uma decisão. Eu não tenho ganho pessoal com os meus livros. Porque eu discerni isso. E não estou dizendo que se alguém tem errado, porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu entendi que independente de como os outros funcionam, Deus esperava algo de mim. Mas de novo, pensa no assunto que recebe oposição e crítica. Não sei se porque os que não fazem se sentem mal de Deus ter me pedido isso, mas já fui chamado de tolo, né? Já fui chamado de algumas classificações estranhas por ministros do Evangelho. Outro dia um falou para mim, R$1 que tu tivesse guardado por livro, você era milionário hoje. Falei, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Que pensa o negócio que ele é bom, ele é esse tipo de contabilidade. Mas quando eu e você discernimos algo, nós precisamos ser sensíveis e fluir, obedecendo a Deus, oferecendo a Ele a disposição de dar o nosso melhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero te encorajar. O viver memorável não é necessariamente ser lembrado pelos homens, mas é principalmente, em essência, ser lembrado por Deus. Ser lembrado pelos outros acaba sendo consequência. Um bom efeito colateral. Há um texto que me faz entender que a questão de memória, quando a Bíblia fala de Deus lembrar, não é porque tem amnésia, problema de lembrança, e de vez em quando funcionou, né, a mente dele. Mas é uma forma de Deus retratar o que nós podemos classificar como uma questão de justiça. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Depois a Bíblia vai dizer, pois servistes e ainda servis os santos. Mas Deus está dizendo, não é o trabalho. O trabalho é consequência do quê? Do amor que vocês mostraram para comigo. E Deus está dizendo, é ruim, eu não sou injusto para esquecer. Quando você decide viver de uma forma memorável, você, por escolha, permanece na lembrança de um Deus que não apenas vai te favorecer, mas quando eu e você não estivermos mais aqui, Ele pode usar isso para que o impacto da nossa existência continue perpetuando pessoas. E tem gente que é a semelhança de Abel. Como a Bíblia diz de Abel, a gente pode dizer dessas pessoas, depois de morto, ainda fala. O que Hebreus, capítulo 13, verso 7 diz, para concluir aqui, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Quando alguém vive de uma forma memorável, não é para que ele seja exaltado ou glorificado, é para que ele inspire outras pessoas. É para que o impacto da sua existência, ainda que tenha terminado, o impacto continue. Não posso deixar de fazer uma menção honrosa à memória do nosso querido, saudoso e amado pastor Francisco. Francisco foi uma das grandes influências de Deus na minha vida. E quando eu vejo alguém partir como ele partiu, deixando o rastro de um bom testemunho, de frutificação, de uma vida diferenciada, essas coisas me alimentam. Eu digo, é assim
que eu quero correr a carreira. É assim que eu quero terminar. Um viver memorável é uma escolha. Mas é uma escolha que não vai abençoar apenas você, não vai abençoar apenas quem te acompanha hoje. Ela pode seguir sendo fonte de bênção, mesmo quando eu e você não estivermos mais aqui. Quem está entendendo? Este Dia dos Pais, para tentar criar algum link com o que eu estou falando, eu quero ler 2 homenagens que me emocionaram. Uma delas, uma mensagem que meu filho me mandou hoje no Dia dos Pais. Curioso é que eu mandei Feliz Dia dos Pais para ele primeiro. Agora que ele me fez avô, eu tenho que parabenizá-lo como pai também. Ele me mandou um Feliz Dia dos Pais e diz: você é o melhor pai do mundo. Se tem algo de bom para me parabenizar no Dia dos Pais, é por causa de você que me ensinou tudo que eu sei. Não consigo imaginar minha vida sem você, naturalmente, mas espiritualmente também. Você é o meu padrão de homem de Deus, de pai e de marido. Meu sonho é ser como você. Eu fico feliz. Você é o homem que eu mais admiro depois de Jesus. E poder caminhar com você é um privilégio. Quando eu leio a Bíblia e vejo os homens que Deus usou através da história, penso que eles são feitos do mesmo material que meu pai. Porque o jeito que você vive se encaixa naquelas páginas. Obrigado por ser meu pai. Eu te amo de todo o meu coração. Há uns dias atrás, minha filha postou algo. Eu quero pedir que vocês coloquem, por favor, essa imagem. Eu não sou de emocionar com qualquer coisa. Mas eu tinha acabado de ministrar numa conferência. E ela escreveu: poucas coisas nessa vida mexem com o meu coração, tanto quanto ver meu pai falando sobre a palavra de Deus. Ela diz: minha fé cresce. Minha fé cresce enquanto minha cara revela o tamanho da minha admiração e respeito por tudo que ele carrega dentro de si. Incontáveis versículos e referências decoradas, anos compilados de cara na Bíblia, intimidade, estudo, zelo e obediência. E por mais que isso tudo esteja dentro dele, se torna tão evidente exteriormente à medida que ele ensina. Se eu que contemplo tudo isso, já me sinto tão realizado. Imagino o sentimento de Deus ao ver seu próprio plano em ação. Eu fui obrigado a responder isso aqui para ela, já que ela abriu em rede social próximo. @Lissa Subirá, você me emocionou com seu comentário. Nunca me preocupei em ser observado por ninguém, exceto 2 pessoas a quem eu devia exemplo. O Israel Subirá e você. Vê-los crescidos, servindo a Cristo e ainda sendo encorajados, é uma alegria maior do que posso descrever. Te amo. A Deus toda a glória. Mas se além de deixar algo positivo na vida dos meus filhos e dos netos, e eu quero viver de forma a ser lembrado, não com a obsessão dos gregos por imortalidade, para que eles fossem exaltados, mas com essa sensatez do apóstolo Pedro, que diz: eu quero mesmo depois da minha partida, que a forma como eu vivi, que o depósito que eu coloquei em vocês, continue funcionando. Essa é a minha oração. Fique tranquilo que eu não estou preparando para partir logo, mas no dia que isso acontecer, eu quero que vocês façam festa. Porque o dia da minha partida, eu não sei se vai dar tempo de falar que eu no caminho. Eu vou dizer: combati o bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. E eu posso te garantir que essa decisão de viver de forma que honre ao Senhor e inspire aos outros, será mantida até o final da minha existência. Portanto, quando ela chegar, façam festa. Fiquem com dó de vocês, que ainda não vão estar onde eu estou. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pastor, e se diferente do Senhor eu não fiz essa escolha tão novo? Dá tempo de corrigir a rota. Você que está começando, pode garantir essas escolhas o mais rápido possível.
Você que não fez ela antes, dá tempo de corrigir a rota. Pastor, mas eu ainda terei algumas consequências não ter feito as melhores escolhas antes, com certeza. Mas você pode deixar muito boas consequências fazendo sua escolha agora. Eu sei que cada um de nós está num lugar diferente, numa fase e numa estação diferente da vida. Cada um de nós está numa fase, numa estação espiritual e de maturidade diferente. E por mais que a gente tente aplicar a palavra de uma forma generalizada, ela veste na vida e no coração de cada um de uma forma pessoal. E só Deus pode te ajudar nisso. Mas eu gostaria que você orasse nessa hora, pedindo que Deus te oriente com aquilo que você recebeu. Que isso não seja apenas uma verdade que você parou para pensar aqui e agora, mas possa ser algo que dê rumo e que dê destino à sua vida. Um viver memorável. É uma escolha. Eu decidi há muito tempo atrás. E a cada dia eu reforço a minha decisão. Não importa se ela custa quebrantamento, se ela custa o vaso ser quebrado. Que é entrega do nosso melhor. Ela não é prazerosa e satisfatória só agora. Eu não sei como vai ser o dia de recompensas. Mas eu tenho certeza que aquele dia nós vamos, no mínimo, resmungar. Valeu a pena. Valeu a pena. Coloque sua vida diante de Deus. Consagre sua vida ao Senhor nessa manhã. Espírito Santo, leva-nos além de um lugar apenas racional ou mesmo só emocional. Abre os nossos olhos. Ilumina o nosso entendimento. Traz não apenas a percepção espiritual e a aplicação personalizada da Tua Palavra, mas nessa hora nós oramos por uma liberação de graça. Pelo toque do Teu Espírito Santo na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar, assim como daqueles que nos acompanham pela internet. Oramos por um sopro de vida. Oramos por um momento de despertamento. Oramos por recursos que os auxiliem na correspondência. Nós queremos dar o nosso melhor, Senhor. Porque o Senhor é digno. O apóstolo Paulo declarou: se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele fala isso depois de reconhecer que o teu amor nos constrange. Então ele afirma ali em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, que os que agora vivem, devem viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não queremos apenas o benefício da salvação, de escapar da condenação do inferno e entrar no céu. Nós queremos nessa trajetória viver para Ti. Viver para Ti. Viver para Ti, Senhor. E ser lembrado primeiro diante do Senhor. E depois, como ato ou efeito colateral, deixar o resultado benéfico de ser lembrado pelos outros e deixar saudade atrás de nós. Bendito seja o Teu nome. Obrigado por nos permitir entender e nos dar o privilégio de poder escolher corresponder com a Tua Palavra. Eu oro que o destino de muitos seja reprogramado a partir desse momento. Eu oro que a rota seja reprogramada. Eu oro que o Senhor sustente aqueles que já têm tomado a decisão. E oro que o Senhor ajude aqueles que precisam tomá-lo. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.